Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais não sei. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar algumas reuniões sobre o livro Revolução e Contra-Revolução. E na internet já existem vários cursos sobre o livro. Eu queria, então, nessa primeira abordagem, tratar de aspectos que não estão na internet, que o Dr. Pino contou para nós, apresentando o livro. Espero que... Início chegou um pouco depois, né, que eu tinha começado a fazer foi. aquela. Então, não sei se você já conhece, né? Eu já li a metade do livro. Ah, do livro em casa já. Quando a revista Catolicismo completou 100º número, o Dr. Pino achou que era o caso de publicar, então, comemorar o fato e publicar, então, o livro Revolução e Contra-Revolução. As teses do livro, é claro, ele já vinha desenvolvendo, pelos documentos que eu tenho, a partir de 30 anos antes. Desde sempre, mas documentos que eu tenho publicados, não é? Já vem pelo menos no ano 30. Agora, ele, então, aproveitou o ensejo do centenário, do 100º número, para publicar o livro Revolução e Contra-Revolução. Depois ele deu uma outra razão, que ele disse assim, os membros da TFP, na época, do grupo de catolicismo, estavam por volta, a média estava por volta de 30 anos. E eles precisavam de ter uma noção de conjunto de qual é o mal que o catolicismo, qual é o erro, o grande erro que o catolicismo condenava. Eu vou explicar, ele explica. Aliás, ele explica isso também na introdução do livro Revolução e Contra-Revolução. Então, o jornal combatia os males da época. Espiritismo, protestantismo, progressismo. Não havia o maritenismo, havia o liturgicismo, havia o socialismo, o comunismo, então o catolicismo, a arte moderna. Então o catolicismo ia combatendo todos esses erros. Era preciso dar, então, a visão de conjunto. Esses erros têm um ponto como é que fala o Dr. Pino na SR? Eles têm um ponto em comum, um ponto que enfecha todos esses erros. Esse ponto é a revolução. Fica claro, né? Então, não se trata apenas de combater uma porção de erros, mas trata-se de combater o que ele chama de revolução. $50 anos depois, foi feita esta edição comemorativa. Bem, aqui são alguns comentários de eclesiásticos sobre o livro Revolução e Contra-Revolução. Esse padre Anastácio Gutierrez, de Roma, e ele escreveu uma longa carta, quando ele leu a RCR, escreveu uma longa carta laudatória. E ele fala, eu que estou aqui, nesse alto observatório em Roma, posso afirmar, não é? É uma obra profética no melhor sentido da palavra. Mais ainda,
que seu conteúdo deveria ensinar-se nos centros superiores da igreja. Ou seja, ele diz, RCR era para ser ministrada nos seminários maiores. Pois, Monsenhor Rômulo Carboni, núncio apostólico no Peru, ele era, claro, ele era núncio à época da publicação do livro, 1 ou 2 anos depois. Portanto, essa repercussão dele aqui, que está dada aqui, as palavras dele, são por volta do ano 60, 61, 62. Então ele diz, estou certo de que, com seu douto livro, prestou um importante serviço à causa católica e contribuirá para concentrar as forças do bem na rápida solução do grande problema contemporâneo. Claro, uma carta longa, destacou-se apenas este comentário. Bem, agora vem a explicação do Dr. Plínio, por que ele estruturou o livro Revolução e Contra-Revolução, nos termos que ele colocou. Como é que eu vou dizer assim? Temos que atualizar. O livro foi escrito em 59. Vamos imaginar que o Dr. Plínio fosse escrever o livro em 2023. A doutrina é a mesma. A apresentação da doutrina muda. Isso é muito importante. Então, como ele fala na introdução, que o catolicismo combate o marritenismo, a política da mão estendida, hoje ele diria que combate o quê? Combate os erros modernos. Entendeu? Essa é a adequação da doutrina à contingência, aos dias de hoje. Então está escrito aqui. Isso é uma explicação que o Dr. Plínio fez para membros da TFP. Não consta no livro, é claro. A crise contemporânea está... cultura, economia, família, etc., não era considerada como uma crise fundamentalmente religiosa. Isso vale a pena a gente entender bem o que ele quer dizer aqui. Quer dizer, havia uma dicotomia por causa do laicismo, uma coisa é o que se passa na igreja, outra coisa é o que se passa na sociedade. Então, a crise do Estado, da família e tal, nada tem que ver com a crise que ainda não era o progressismo, mas era o pré-progressismo dentro da igreja. O marritenismo, a política da mão estendida, o liturgicismo. Então, para o católico comum, eram duas crises completamente separadas. O Dr. Plínio tinha que ter isso em vista para, no livro, ir chamando a atenção do católico que essa visão está errada. Por exemplo, hoje, vamos dizer, os tradicionalistas. Então, os tradicionalistas precisam agregar o quê? Esse fato de que a sociedade corrompida como está, ela corrói, né, toda a base católica e tudo mais, e digamos, deteriora e prejudica o pensamento da igreja. Então, não basta, por exemplo, que a gente espalhe a missa tradicionalista para todo lugar. Por quê? Porque a sociedade está corrompida. Ao mesmo tempo, monarquistas. Boa parte dos monarquistas acha que basta tirar a república e colocar um imperador. Está tudo resolvido. É isso que o professor Plínio Corrêa de Oliveira está tentando corrigir. A distorção, está tentando corrigir a distorção. Está claro? Aqui eu peguei essa foto, por quê? Porque o progressismo, a teologia da libertação, ela na verdade ela projetou, ela juntou o temporal com o eclesiástico, com o espiritual. Ela pegou a teologia e quis aplicar essa teologia aonde? Juntar com o marxismo. Veja bem, ela juntou as duas coisas, erradamente, mas juntou. Ou seja, o esquerdismo
é afim com o progressismo. E o progressismo, por sua vez, é afim com o esquerdismo. Isso, vou repetir, na cabeça de um católico ao tempo do Papa Pio XII, ele não conseguia juntar as duas coisas, fruto do laicismo. E isso é um defeito grave. O católico medieval, o Celso expôs aqui, católico medieval, a igreja gerou um Estado, uma sociedade, gerou um feudalismo. Então as duas coisas andavam juntas. Bem, continua o texto, a conferência do Dr. Pino. O católico comum compreendia que havia uma crise religiosa, ali o início do progressismo, e separada dela havia uma crise política, uma crise econômica, uma crise cultural, uma crise da família. Então, é como se fosse um estrabismo divergente. Um olho está na igreja, outro olho está no Estado. São duas coisas completamente separadas. É um defeito. Aliás, não sei se viram essa notícia, quando esteve em Portugal, ele fez um elogio do chamado laicismo positivo. Não sei se viram isso daí, que é um absurdo. Mas ele fez um elogio do laicismo positivo. Olha, o laicismo é péssimo. O laicismo é o Estado afirmar que a igreja não interessa. Esse é um erro da República aqui. Não foi isso? Essa separação. Bem, espera um pouquinho. Já está dando para entender o problema que o Dr. Pino quer resolver na cabeça dos católicos em 59. É isso. E que vale para hoje. Continua. A crise religiosa é mais importante porque faz com que os homens percam o céu e mereçam o inferno, afirmavam os católicos em 59, com razão. Afirmavam com razão. Então, a crise religiosa é mais importante porque os efeitos dela são eternos. Mas, pensavam eles, não é verdade que, resolvida a crise religiosa, as outras crises se resolvam na sua raiz. Há um efeito benéfico da religião sobre as almas, e, diretamente, né? Sobre as almas, e indireto, sobre os outros campos da atividade humana. Isso existe. Mas é apenas um efeito indireto e, vamos dizer, relativo, pensavam erroneamente. Na introdução do livro Revolução e Contra-Revolução, tem um documento que o Dr. Pino cita, é do cardeal Ângelo Dell'Acqua. Esse documento parece que é de 55 ou 56. O livro saiu em 59. Mas ele transcreve um trecho onde o Monsenhor Ângelo Dell'Acqua, ele lamenta isso, esse laicismo. Ele diz, em consequência do laicismo dos estados, o sentire com a eclésia, ele ficou perdido na sociedade. Eu não sei se eu estou falando, conseguindo traduzir a... Explica o sentido com a eclésia aí, porque todo mundo conhece, né? É isso, veja bem, vamos imaginar, temos aí a posse de um presidente da República. Se vai lá o núncio apostólico, se é feita uma cerimônia religiosa, uma missa, um tedelo, etc., para uma pessoa comum, ele dá muito mais importância. Olha, o poder vem de Deus, e uma série de coisas se corrige. Agora, se o Estado é laico, separado da igreja, fica esse estrabismo. Uma lente da cabeça da pessoa está na religião, como a missa tradicional agora, outra lente está posta no Estado. Então, são estrabismos. Isso é um defeito gravíssimo, tem que ser corrigido. Vou repetir, o Sr. Celso mostrou, na Idade Média, as duas lentes estavam convergentes. Sim. É feita numa igreja. É isso. São ungidos na igreja. São ungidos. E chega Napoleão, toma a ungido. coroa do Papa e se coroa. Como? Chega Napoleão, pega a coroa da mão do Papa e põe Então, na cabeça.
Até Luís XVI, todos os reis de França foram ungidos lá em Reims, lá, né? Com óleo, Todos. com o mesmo óleo lá que Clovis foi na conversão de Clovis. Parou depois da Revolução Francesa e aquele Luís Felipe lá, aquele Napoleão III, aqueles não foram. Esse conceito que o Dr. Plínio está tentando aqui demolir, retirar da cabeça dos católicos, corresponde à linguagem que nós chamamos a linguagem heresia branca. Então, eu vou ser piedoso, vou praticar todos os mandamentos. Olha o Estado. Se o Estado aprova o divórcio, o Estado aprovou o amor livre, aprovou o direito, isso não tem nada que ver. Isso é fundamentalmente errado e é fundamentalmente não católico. Bem, aqui uma atualização. Portanto, no século XXI, o comunismo, a ideologia de gênero, agenda LGBT, aborto, invasão de propriedade, TL, revolução cultural, progressismo, esquerda, ecologia, nova ordem mundial. TL é teologia da libertação, né? Ela formou, veja bem, ela juntou o aspecto religioso com o aspecto temporal. Isso foi juntado. Isso, bem, nós também, católicos, vamos juntar o rito tradicional, o casamento monogâmico indissolúvel, a arte bonita e tudo mais, vamos juntar. Isso também forma agora um conjunto. Então, é muito benéfico para que a pessoa de hoje facilita que a pessoa de hoje possa compreender. A igreja gera uma civilização. Aqui estou vendo dois mais novos aqui do assunto ECR. Eu não sei se para os dois mais novos da ECR o assunto está ficando... Enfim. Outra coisa, tem a nova ordem mundial. Veja aqui. Além de seu aspecto ditatorial, quer ela modificar o homem para que ele deixe de ser imagem e semelhança de Deus. A nova ordem mundial não é apenas uma ditadura. Ela quer amoldar o homem a esse modo de ser. E o homem deixa de ser o quê? Inteligência, vontade, sensibilidade. Isso aqui se chama a mais semelhança de Deus, né? Inteligência e vontade. Então, estou mostrando que não é apenas uma organização política para controlar. É muito mais profundo. Para resolver esse aparente conflito, crise religiosa é diferente de crise na sociedade, foi escrito o primeiro capítulo de Revolução e Contra-Revolução. Pronto. Então, essa introdução que o Dr. Plínio faz para remover o obstáculo e dizer, eu escrevi o primeiro capítulo para resolver essa objeção subconsciente. Eu me lembro que quando eu li a RCR, eu tinha 18 anos, não sei se outros aqui tinham mais ou menos essa idade. Eu disse, 3 linhas aí, esse primeiro capítulo, entendeu? E eu não tinha esse fundo de quadro para entender o alcance. E depois o Dr. Plínio explicou, eu não queria fazer do livro um tratado, uma enciclopédia. Eu queria fazer um enunciado de teses com o mínimo de demonstração. Depois ele fez internamente muitas reuniões para explicar o livro Revolução e Contra-Revolução. Então está vendo aí? O primeiro capítulo foi para resolver essa objeção da separação entre igreja e Estado. Aqui está o primeiro capítulo. Vou ler. Crise do homem contemporâneo. As muitas crises que abalam o mundo moderno, do Estado, da família, da economia, da cultura, etc., não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental, que tem como campo de ação o próprio homem. Ponto. Em outros termos, essas crises têm sua raiz nos problemas de alma mais profundos
de onde se estendem para todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo e todas as suas atividades. Então, esse capítulo aqui fica muito claro com essa explicação prévia. Quer dizer, a pessoa quer resolver o problema da crise moderna? Então tá bem, tira o PT, põe outro governo. E esses problemas que está dito aqui, esses problemas de alma mais profundos vão se resolver? Vou repetir, você coloca um monarca. Os socialistas vão deixar de ser socialistas, os progressistas vão deixar de ser progressistas, os esquerdistas vão deixar de ser progressistas, os cultores da arte moderna, desse feio medonho, vão deixar disso. Por isso é que o professor Plínio, então, está insistindo. A raiz dos problemas em todas as esferas, seja eclesiástica, seja civil, está aonde? Em problemas de alma mais profundos. Daí é que eles estendem. Então é preciso corrigir o homem. Corrigir o homem corrige a sociedade. Colocando um monarca lá, pode ser que não resolva tudo, mas ele vai facilitar. Se for um monarca católico, bem católico, vai converter os demais, né? Ajudar, né? Vai ser muito mais massacrado do que Se ele tiver uma... Mas ficou claro, né? Para sanar o problema mesmo, vamos recordar aqui uma passagem lá com o Sr. Celso, né? É aquele grande retorno. Ele precisa vir junto uma grande graça de modificação. Não é? Agora, isso não impede, eu não estou desmerecendo, muito pelo contrário. É preciso que haja uma ação política, uma ação nas universidades, uma ação no campo da família, uma ação sobretudo no campo religioso, para ir batalhando, mas compreendendo que o homem é preciso mudar a alma humana. E que tudo que está acontecendo de ruim é decorrência dessa degeneração, vamos chamar, ou desse defeito. Está claro? Então veja aí quantas linhas tem esse capítulo, né? Curto. Está curto. Mas ele precisa de uma explicação. E essa explicação, quando eu tinha 18 anos, eu não tinha. Aqui, só para mostrar a junção das duas coisas, não é? Isso aqui é dos anos 80, Frei Beto com Lula. A TL e o PT se juntaram. O PT é fruto da TL, é fruto das SEDES, é fruto de uma ideologia, né, revolucionária dentro da igreja de esquerda, não é? Mas que soube compreender que é preciso juntar as duas coisas. Hoje, ainda, vários conservadores insistem que basta conservar o rito tridentino. Não, a sociedade está indo para o buraco. Bom, aqui está um trecho do livro do professor Plínio chamado Diálogo, onde ele diz: o comunismo, que isso é muito importante frisar, hein? E até seria muito bom que um parlamentar falasse isso lá na Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores. Você veja aqui, o comunismo é uma seita filosófica, ateia, materialista, hegeliana, que deduz de seus errôneos princípios toda uma concepção peculiar do homem, da economia, da sociedade, da política, da cultura, da civilização, etc. Ou seja, o comunismo é uma seita, e essa seita quer amoldar tudo ao modo de ser da seita. Por que nós, católicos, conservadores, temos também uma doutrina? Essa doutrina é de molde a gerar uma civilização. O mal está fazendo isso. Está aí. É real. Aí já é um outro avanço, né? São fases.
entre aspas, textual, tirado, se não me engano, da Laudato Si, encíclica do Papa Francisco. Pecamos contra a terra, precisamos de uma conversão ecológica. Então, veja bem, já é a crise da igreja pedindo consequências na ordem temporal. É ou não é o que está dito aqui? É isso, pedindo consequências na ordem temporal. Tem um slide. Laudato Si. Está lá. Esta irmã, ele estava falando da terra, né? Esta irmã, entre colchetes, a terra clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Tá lá, número 2. Então, vai lá na Laudato Si, número 2, está essa frase. Continua. Por isso, entre os pobres, mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Carta aos Romanos, exatamente. Então, veja bem, pegou uma frase, então, da Escritura, aplicou essa frase à terra, e a terra sofre e geme dores do parto. Pois é, mas aí bem deturpada, porque a frase não fala isso, que essa nossa terra oprimida. Sim, sim, mas aí tá, é verdade, senhor Celso, é verdade, que ele puxou a coisa, ele puxou, não é? Mas veja bem, ele está tirando consequência de uma teologia de esquerda, aplicando ao campo temporal. Isso que eu quero dizer, está juntando as duas coisas. Aí deturpando a frase, porque a única coisa que tem do romano aí é gênio e sofre as dores do parto. Essa foi tudo dele, né? Vai manipulando os católicos que não sabem, né? A gente vai manipulando. Bom, mas veja bem, eu quero mostrar que a esquerda não está com um óculos e com as vistas, como é que chama isso? Uma venda. Miopia. Não, é ser divergente, estrabismo divergente. Não é? Um olho está ali, outro. Não. O olho progressista é a favor da nova ordem mundial, é a favor do culto à Mãe Terra, está pedindo mais poderes para a ONU controlar o mundo. Então, juntou as duas coisas. É um estrabismo. É um estrabismo. É o estrabismo divergente, vira estrabismo convergente. Tem um também. convergente, tem um... Divergente não é isso. Não. Assim. Eu quero dizer assim, está... O estrabismo divergente era do católico comum. Na época da XTR, tinha um olho posto numa coisa, a outra, ele não juntava. Eu estou mostrando que o progressismo chegou e convergiu. É preciso que nós, conservadores, compreendamos que monarquia, sociedade orgânica, arte católica, enfim, boas maneiras, tudo isso também forma um conjunto. Bem, vejamos lá. A revolução quer forjar um tipo de homem que não seja mais a imagem e semelhança de Deus. A contra-revolução, que modelo de homem apresenta? Como ser o contrário da nova ordem mundial? A pergunta está aí, vamos para frente. É a tese do veneno extraído contra veneno. Aquilo que eu procurei mostrar na reunião passada. A igreja foi gerando perfeições à medida que o mal se explicitava. Não é isso? Quando chegou no tempo do protestantismo, ela suscitou Santo Inácio de Loyola. O veneno protestante veio contra veneno. Bem, essa tese. A contra-revolução apresenta como modelo o católico revestido com as armas adequadas a combater os erros de seu tempo. Tá bom. De novo. Se é essa a revolução, o que é a contra-revolução? Bem, aqui
já entra a resposta que o professor Plínio vai desenvolver na segunda parte do livro. A resposta à revolução. Está ali. Caráter sacral da civilização católica. Porque o Dr. Plínio repete lá, não se trata de reerguer ou reconstruir ou imitar a Idade Média. Não se trata. São aqueles princípios que tomarão. Aqueles princípios que tomarão agora uma nova vida, uma nova roupagem. Essa roupagem cabe aos senhores, cabe a nós. Nós estamos vivendo hoje. Bem, alguém podia me dizer a hora aí? Porque eu estou no fim já. 11h37. Tá, então, on time. Falta Então vamos lá. Essa está na transcrição do livro Revolução e Contra-Revolução. Está implícito que uma tal ordem de coisas, nascida da Contra-Revolução, é fundamentalmente sacral. E que ela importa no reconhecimento de todos os poderes da Santa Igreja e particularmente do Sumo Pontífice. Poder direto sobre todas as coisas espirituais. Poder indireto sobre as coisas temporais, enquanto diz respeito à salvação das almas. Olha, isso aqui, Anderson, nisso, falando que são os mais novos aqui, o Papa Francisco, especialmente, ele renunciou a isso aqui. Ele não pode delegar e pedir à ONU para que a ONU tenha ainda mais controle sobre as coisas temporais, sobre as pessoas. Ele não pode pedir isso para o OMS, porque ele é, aqui veja lá, poder direto sobre todas as coisas espirituais, é dele. Ele, não tem sucessor, não tem similar. Não adianta um patriarca de ortodoxo, não sei de onde, ou então... Não, é ele, o poder é dele. Segundo ponto, ele tem um poder indireto sobre as coisas temporais, enquanto diz respeito à salvação das almas. Então, a Itália adota o aborto, o Papa tem direito de ficar quieto? A Argentina adotou o aborto, o que disse o Papa Francisco? Esse é o poder indireto sobre as matérias que dizem respeito à salvação das almas. Agora, vamos voltar aqui. É preciso que nós corrijamos na nossa horizonte essa separação entre igreja e Estado. A igreja tem poder indireto sobre coisas temporais que diz respeito à salvação. Olha, o Dr. Plínio está lembrando isso aqui para quê? Com vistas à contra-revolução. É o que nós temos que ter em vista. Nós não queremos ser opostos à nova ordem mundial. Nós não queremos ser opostos ao progressismo. Então, compreendamos bem esse princípio. Aí, o poder direto sobre as coisas espirituais e o poder indireto sobre as coisas temporais, enquanto dizem respeito à salvação das almas. É preciso corrigir isso na cabeça dos católicos. Senão você fica assim, não. Olha, os deputados lá aprovaram o divórcio. Os deputados lá aprovaram o aborto. Os deputados aprovaram agora que animal tem direito também, vai ter herança, não sei o quê. Como se isso, veja bem, como se a CNBB, a própria CNBB, não tivesse que dar uma palavra, ou os bispos, individualmente. Continua textual do livro Revolução e Contra-Revolução. Um profundo respeito dos direitos da Igreja e do Papado. Direitos, hein? A Igreja não é um elemento dentro da ordem, dentro do orbe, não. Existe igreja, mas existe ONU, existe não sei o que, existe protestante, existe... Não. Veja lá. Um profundo respeito pelos direitos da Igreja e do Papado. Uma sacralização em toda a extensão possível dos valores da vida temporal.
Outro dia podemos ver isso. Olha, seria bom social isso aí, social, se o senhor se preparar para isso daí, viu? Olha aqui, tudo por oposição ao laicismo, ao interconfessionalismo, ao ateísmo e ao panteísmo, bem como as suas respectivas sequelas. Isso aqui é o penúltimo slide. Mas se eu conseguir chamar atenção para a profundidade do livro, porque aqui o Dr. Plínio já está dizendo, vamos construir a contra-revolução. Do veneno, nós vamos extrair o contra-veneno. Se o mundo ficou laico, a sociedade católica tem que fortalecer-se na sacralidade. Se o Papa foi desprezado de tudo, vamos dizer que ainda que fosse ao tempo de Pio XII, não é? Que, para dar um exemplo aqui, quando a ONU foi criada, era pontificado o Papa Pio XII. E a ONU foi criada à revelia do Vaticano. Bom, todo mundo acha isso normal, né? Mas isso é profundamente errado. E o Dr. Plínio escreveu, então, no Legionário, alguns artigos sobre isso, dizendo que os católicos não se davam conta de que estava sendo criada uma organização mundial na qual a igreja foi colocada de lado. Porque de árbitro internacional na cristandade, quem que era? O papado. Claro que o papado não vai interferir se... Enfim, em questões que são meramente temporais mesmo, da construção de uma ponte, de uma estrada, de um que não vai. Bem, esta sacralização aí é um conceito muito importante. Tem até algumas palestras sobre isso, merece que a gente depois entenda, explicite o que é essa sacralização dos valores da vida temporal. Por isso que é uma monarquia católica, aí voltando. Então, quando o monarca vai ser coroado, é uma cerimônia religiosa. Quando tem como era aqui no Império, né? O Santíssimo, se passasse na rua, o sacerdote com o Santíssimo, as tropas recebiam ordem de ajoelhar. O que é isso? É o Estado reconhecendo a primazia da Igreja. Na sociedade laica, pode estar passando aí com o Santíssimo, não sei o quê e tal. Então está aí, se a revolução é desordem, contra-revolução é restauração da ordem. Meus caros, era isso que eu queria levantar assim numa primeira abordagem do livro para criar despertar um gosto, porque é um livro profundo. E o Dr. Plínio, sobre esse livro, como eu falei no começo, fez várias reuniões explicando. Olha, para verem, pode fazer também, como diz pergunta, pode fazer uma objeção também, né? Mas é isso. Ou qualquer acréscimo. É isso, é que nós temos que ter em vista a contra-revolução é mais do que um movimento de direita. É mais do que um movimento conservador. Ele é uma Weltanschauung, é uma visão do universo oposta aos erros de hoje. Tem que chegar lá, senão aquele losango, né? Lá em cima, lá não se... E devoção a Nossa Senhora... Eles não estavam aqui, né? Então, aqui só... Não, mas a palestra do senhor Celso está online, está à disposição online. Eu convido muito que assistam. Bom, eu acho que devemos rezar, então, eu tomarei uma água e tudo mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por São nós. José de Anchieta, Rogai por nós. Santo São Francisco e Santa Jacinta de Fátima, Rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a ti me confiou a piedade divina.